o que não dá de comida aí para os nossos cães. Então existem aí alguns alimentos que podem fazer mal para o nosso cão. Que podem fazer com que ele passe mal, que ele tenha vômito, tenha diarreia. Existem ainda alguns alimentos que podem chegar a causar um quadro de intoxicação no nosso pet. Então isso é coisa séria, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses alimentos. Então, algum desses alimentos a gente está super acostumado aí no nosso dia a dia. Então, coisas que a gente come no nosso dia a dia. Mas por que esses alimentos podem fazer mal para o nosso pet? Os cães, diferentemente dos humanos, eles metabolizam alguns alimentos de forma diferente, né? E existem alguns compostos que realmente podem causar quadros de intoxicação, né, no pet, e que pra gente é normal, a gente come no dia a dia e não causa nada demais. Mas pro pet, sim, pode aí causar um problemão. E isso pode causar risco de vida para ele. Então fique atento aí com alguns alimentos e não dê bobeira. Frituras e alimentos gordurosos. Então são coisas que a gente tá aí super acostumado a comer no nosso dia a dia. Batata frita, pizza, lanche, churrasco, né, super gorduroso. Então são coisas que a gente tá super acostumado, mas que para os cães pode chegar aí a causar problemas gastrointestinais. Então pode chegar a causar vômito, diarreia, falta de apetite, pode não cair muito bem no estômago dos animais, tá? E causar algum desses sinais. E o que é mais grave aí, alimentos gordurosos, frituras, eles podem chegar a levar também a uma situação que a gente chama de pancreatite. O que é isso? É uma inflamação e uma infecção na região lá do abdômen, num órgão que chama pâncreas, tá? E isso é uma coisa séria, tá? Isso pode chegar a fazer com que o animal fique hospitalizado e chegando a causar risco de vida pro animal também, tá? Então frituras, coisas que a gente está acostumado, pizza, bordinha de pizza, não sei o que, a pizza de calabresa lá, churrasco, aí indicado é a gente não ficar dando isso, porque a gente pode ter aí essas complicações, desde alterações gastrointestinais, vômito, uma gastrite, uma enterite, que seria na parte do intestino, já um pouquinho mais pra frente ali do estômago, né? A gente pode causar algumas alterações no nosso pet, que podem fazer mal pra ele. Outro alimento aí que a gente não deve dar é o chocolate, tá? Então chocolate aí nem pensar, porque o chocolate realmente pode causar um quadro de intoxicação nos nossos cães, tá? Então o chocolate, ele tem uma substância que chama metilxantinas, tá? Entre elas, ela tem a cafeína e a teobromina. E essas substâncias, os cães, eles não conseguem metabolizar, gerando aí um quadro de intoxicação por causa disso. Os sinais iniciais às vezes podem começar com vômito, diarreia, prostração, ficar mais quietinho, amuadinho, mas o animal pode chegar aí a ficar hospitalizado, ter sangramentos internos, alteração da frequência cardíaca, da frequência respiratória, chegar a aumentar muito, então levando um animal a um risco de vida, aí mesmo uma situação grave, tá? Então, chocolate, nem pensar. E existem aquelas variedades de chocolate, por exemplo, o chocolate mais amargo, mais escuro, eles têm uma tendência maior de causar um quadro de intoxicação, tá bom? E também pensando na questão, é uma resposta individual, né? Mas pensando, os cães pequenos, eles têm um risco maior, né? Porque às vezes ingestão de quantidades não tão grandes podem realmente causar um quadro de intoxicação, às vezes grave. Então, macadâmia é outra coisa que a gente não pode dar para os cães. Alerta vermelho para esse alimento, tá? Os animais podem ter um quadro de intoxicação. A macadâmia, ela pode estar presente desde as nozes da macadâmia só, né? Comer somente as nozes, mas aí em biscoitos, em cookies, em outros alimentos ali no meio que a gente está acostumado a comer, mas que pro nosso cachorro nem pensar.
Quando o cachorro come macadâmia, pode ter alguns sinais aí que podem começar com vômito, diarreia, desde tremores nas patas, aumento de volume nas patas, dificuldade ou paralisia dos membros de trás, então das patinhas de trás. Além de poder causar um inchaço nessas patas traseiras também, tá? Então aí a gente tem que ficar de olho, longe, corre, viu macadâmia? Não dá pra ele, tá bom? Então, assim, macadâmia também é uma coisa que a gente não deve dar para os cães, tá bom? E mesmo que quantidades pequenas. Por exemplo, para um cão de 20 quilos, uma quantidade a partir de 5 macadâmias já pode chegar a gerar um quadro de intoxicação. Então, às vezes, quantidades pequenas podem sim causar intoxicação nesses cães, tá bom? E os sintomas, eles podem começar aí dentro de 3 a 12 horas, tá? Então, se o seu cão tem suspeita ou comeu macadâmia, já leva para o veterinário, corre para lá, tá bom? A carambola é outra coisa que não devemos dar para os nossos cães. Por quê? A carambola, ela contém o ácido oxálico e isso pode contribuir para a formação de cálculos, de pedrinhas lá no rim. Então, também não é indicado dar carambola para os cães. Eles podem apresentar alguns sinais, como por exemplo vômito, diarreia, salivação, inapetência, não querer comer direito, além de alteração da urina, chegar a causar urina com sangue também, ou escurecer essa urina também, a dificuldade de urinar, né? Então, não é indicado aí darmos carambola para os cães. Uva e uva passa também é outro aí alimento que a gente deve eliminar da dieta dos cães, porque elas podem causar um quadro de intoxicação. Há vários relatos falando sobre uva que elas podem causar uma insuficiência renal nos cães, tá? E eles podem aí começar apresentando desde vômito, diarreia, alteração das fezes, inapetência, não querer comer, prostração, até chegar a causar um quadro de uma insuficiência renal mesmo, e o cão não, esse rim dele começar a parar de funcionar. Então, isso num quadro agudo, né, de uma intoxicação. Então, aí é indicado não dar uva para os nossos cães também. Cebola e alho, que é uma coisa que a gente usa de tempero em tudo, eu acho, né? Aqui no Brasil a gente é super acostumado a utilizar esse tipo de tempero aí em praticamente todos os alimentos, desde o arroz, do feijão, enfim, de qualquer coisa que a gente faça a gente acaba colocando uma cebolinha que dá aquele temperinho ali especial, e alho também, né? Mas isso daí não é indicado a gente utilizar para os cães. Tanto a cebola em pó, a cebola normal cortadinha, a cebola cru, a cebola desidratada também. Então não é indicado a gente dar. A cebola, alho, cebolinha, eles contêm os sulfóxidos e sulfetos alifáticos, então que são totalmente tóxicos aí para os cães. Esses compostos, eles podem danificar os glóbulos vermelhos, chegando a causar um quadro de anemia. E o que acontece? Com o quadro de anemia, os animais eles não conseguem fazer, as hemácias, que são essas células vermelhas, elas seriam responsáveis por transportar o oxigênio pelo corpo também. Então, a partir dessas alterações, o animal pode ter alguns sintomas, como questão de anemia, ficar mais letárgico, mais molinho, aquela coisa mais molenguinha, né? Ter fraqueza também, diminuição do apetite e chegar a ter desmaios. Em casos graves, os pets com anemia podem chegar a precisar de transfusão de sangue também. Então, esses animais eles podem ter vômito, diarreia, alteração da urina, podem chegar a apresentar dificuldade respiratória também. Além disso, animais que às vezes têm contato direto com a cebola, eles podem apresentar como se fosse uma reação alérgica, uma dermatite de contato ali, né, diretamente com a cebola. Então, cebola aí, risca do cardápio. Outro tempero que a gente não deve utilizar nas comidas dos cães também é a pimenta, principalmente a pimenta malagueta, né? Então tem aquela musiquinha lá da pimenta, quando vocês lembrarem,
da pimenta lá não dá pro seu cão, tá? Pode chegar a causar uma gastrite e uma úlcera também, tá? Lá no estômago. Então, foge de pimenta também. O café é um dos outros alimentos aí perigosos para os cães, porque o café contém cafeína. E a cafeína, ela pode estimular muito o sistema nervoso dos cães. Então, causar uma ficar super excitados, né? Estimular muito o sistema nervoso, chegar a causar convulsões, além de sérios sintomas como também vômito, diarreia, aumento da frequência cardíaca, tremores e, como eu falei, convulsão também, né? Que aí a gente fica um pouco mais preocupado com relação a isso. O quadro, ele pode evoluir e o animal tem risco de óbito com uma ingestão grande, dependendo aí da quantidade de café que ele consome, né? Pode chegar a ter um risco de vida também. Alimentos ou produtos com adoçantes, como por exemplo o xilitol. O xilitol, ele é um substituto do açúcar, né? O que acontece? Alimentos como, por exemplo, doce, chiclete, carne assada, até pasta dental também tem esse componente. Então a gente deve tomar cuidado aí com o xilitol. O que acontece quando o animal ingere xilitol? Esse falso açúcar, né, esse adoçante, quando o animal ingere ele, o corpo dele não sabe diferenciar que aquilo é um adoçante ou que aquilo lá é o açúcar mesmo, tá? E aí o que acontece? Quando ele ingere esse xilitol, o corpo dele vai entender que aquilo é o açúcar mesmo do organismo do animal e vai liberar insulina. Então o corpinho do animal vai liberar insulina. Só que o que acontece? Na verdade, a glicemia do cachorro tá normal, que é o açúcar do sangue dele. Só que quando ele libera, entrou uma quantidade muito grande, quando ele libera insulina, vai fazer com que o nível de açúcar do organismo do animal caia, tá? Então é como se fosse um falso açúcar. E isso vai fazer com que a glicemia, o açúcar do sangue do animal mesmo, baixe muito. E aí a gente pode ter alguns sinais, como fraqueza, depressão, o animal fica completamente molenga, desmaios, convulsões, além de sinais gastrointestinais, como vômito, diarreia, inapetência. Então aí essa é um produto que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da quantidade pode causar riscos graves de vida para o nosso pet, porque essa glicemia vai despencar. Álcool, tanto em cerveja, vinho, ou alimento também, a gente não deve administrar para os cães, tá? Esse aqui eu nem vou comentar, né, gente? É óbvio. Esses daqui podem fazer mal até pra gente, imagina pro cachorro. Então aí, não dar, obviamente, né, esses componentes para os nossos cães. Eles podem causar um quadro de intoxicação e risco de vida para o nosso pet também. Próximo. O próximo aí são as frutas cítricas. Então, algumas frutas que são um pouquinho mais ácidas. A gente só tem que, na verdade, tomar cuidado. Principalmente aqueles cães que às vezes já tem a questão de vômito meio esporádico. De vez em quando dá uma vomitadinha. Então, ou cães que têm histórico de gastrite, de problemas aí já de estômago, já tem um histórico um pouquinho longo, então não é indicado para esses animais darem frutas cítricas, como laranja, mexerica, abacaxi. A gente não deve dar para esses cães, porque pode ter o risco aí de causar complicações gastrointestinais, então evitar aí realmente esse tipo de frutas para esses cães. Então esses são aí alguns dos alimentos que não são indicados a gente dar para os cães, e alguns que também podem causar um quadro de intoxicação. Então fica alerta em casa, não deixa dando bobeira, porque uma piscadinha que a gente dá, às vezes eles vão lá e pegam. Então não deixa ali à disposição no lugar que eles consigam pegar, né? Porque tem uns que são muito danados e conseguem roubar aí de tudo. E a gente não quer risco de vida para o nosso pet. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. A gente se vê
Beijão e até a próxima. Ah, e não esquece de curtir aqui o vídeo e me seguir e se inscrever no canal, ok? Então, beijão e a gente se vê por aí.